Boa tarde. Continuando na nossa aula, terceira parte da nossa aula sobre Apocalipse, sobre a vontade de Deus, a boa vontade de Deus se auto-revelar perante as pessoas, e estamos agora no epílogo. Estamos fazendo, então, vou fazer uma pequena sinopse, como Deus se auto-revela. Deus, falamos que se auto-revela por meio da história, por meio da natureza, por meio da consciência, por meio das profecias ao Israel, por meio das profecias das civis da Grécia, por meio da Pérsia. E aqui eu vou fazer uma pequena parêntese. Pérsia, nós sabemos que eles tinham uma religião que, na teoria deles, era muito mais próxima do cristianismo e dos israelitas. Por isso, os três magos eram da Pérsia, porque eles estudavam e olhavam e sabiam, Deus revelou para eles a chegada do Cristo. E quando eles viram a estrela adequada do nascimento de Cristo, que ficou em cima da casa do Cristo, porque eles viram na hora que nasceu, a estrela apareceu na hora que nasceu. E eles viram neste fenômeno e começaram a viajar para buscar o recém-nascido Rei Salvador da humanidade, o Messias. E fizeram 2 anos. Por isso, nesses 2 anos da caminhada, eles encontraram, perguntaram, sabemos sobre a história de Herodes e tudo isso, que ele perguntou, quanto tempo vocês estão vendo essa estrela? Eles falaram 2 anos, então, por isso ele matou as crianças depois que eles não apareceram para informar a ele onde encontraram Cristo, o rei do Israel. Ele matou todas as crianças de 2 anos e por baixo, e agora, ultimamente, os arqueólogos encontraram os ossos das crianças matadas, alguns em um vale. Aí, eles sabiam e trazeram os presentes, eram persas, eram astrônomos. Então, e eles não eram judeus. Então, por meio, quando eu falo da auto-revelou na Pérsia, por causa disso, nós temos os magos persas que prostraram perante do Pelion. Pelion não fala Vrecos. Vrecos, Nípio, é o recém-nascido. Pelion é a pessoa adulta, não adulta, criança. 2 anos é criança. Então, tudo isso, historicamente comprovado, mas fortalece a nossa fé e fortalece a nós que estudamos sobre estudiosos, somos no certo caminho. E é o que quero passar para vocês. Então, por meio da Pérsia, por meio da Índia, o que dera essa poesia, 1700 anos antes de Cristo, até 900, que foi escrita
tem muitas coisas parecidas com o livro de São João Apocalipse. Então, e ultimamente, e afinal, Deus se auto-revela dinamicamente, fortemente, com quem? Com a chegada de Cristo. Quando o Cristo, o Logos, pega carne. Então, aí temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala, que nos mostra, que nos analisa, que fala por meio de mim, você vai conhecer o Pai. Mas Ele não revelou todas as vontades de Deus. Por quê? Porque não eram preparados ainda os seres humanos, os cristãos, os fiéis, não eram preparados ainda para receber as verdades. Várias vezes, para você deixar a verdade penetrar em você, para você aceitar a verdade, é difícil. Por isso ele falou, depois que ele vai subir no céu, ele vai ao Pai mandar o Espírito Santo e revelar para vocês toda a verdade. Então, na época de Cristo, não tínhamos toda a revelação das verdades e das vontades de Deus. Só o nosso Salvador revelou e fez o que Deus prometeu. Se sacrificou a favor de nós. Ou seja, o nosso Deus nos ama muito. Nos deixou, nos cuidou. Nos não deixou na agnosia. E nos não deixou no abismo. Mas continua até agora, ao revelar as bondades dele, com uma maneira única, e deixou para nós um livro. Agora vamos entrar no último livro da Sagrada Escritura, que se chama o livro da Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Está escrito pelo apóstolo São João, discípulo de Cristo, mais ou menos dos anos 95 depois de Cristo. Na época, rei Vasilias era o Domitianos, e no 14º ano da sua vacilia, do seu governo, ele expulsou, deixou no exílio o apóstolo evangelista São João. Em que lugar? Na ilha Patmos. E o escritor, o São João, fala que este livro é profético. Não precisamos ver que ele é profético, porque o próprio escritor escreveu, está escrito, aliás, nos primeiros capítulos, que ele é um livro profético. Por que profético? Porque ele, como ele falou, o que escreveu, o que relata nesse livro, era o livro que o próprio Deus, por meio do anjo dele, mandou para ele escrever aos fiéis. Mas que fiéis? Fiéis cristãos, batizados em nome de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde eles estavam? As 7 igrejas da Ásia Menor.
Então, e ele manda as mensagens de Deus para aqueles que nomeam como ângelos, como os anjos das igrejas, que eram os bispos das igrejas. E ele, nas 7 igrejas da Ásia Menor, manda a vontade e critica. Não só revela o que vai acontecer na escatologia, nos últimos anos da existência da Terra, mas também revela muitas coisas erradas como boas em cada igreja, diferentes orientações, para que eles podem, na metanoia, podem se arrepender. Porque tanto que eles eram cristãos, faziam coisas erradas. Não tinham uma clara vida. E ele castiga. E ele está falando deles que tomem cuidado, porque se vocês não mudam, não se arrependem, aí vai ser muito pior para vocês, porque o Satanás vai fazer vocês perder a vacilia de Deus, o reino de Deus. Então, vá o Joana Patmos. Como ele poderia ter nenhuma comunicação, não permitiam só pela velhice dele, só um diácono acompanhava ele, o próprio, só, para ajudar ele. Na gruta, é interessante, que mostra de agora onde ele deitava, colocava a cabeça, tem esculpido a roça, e do lado tem também onde ele apoiava, porque era velho para levantar, e do outro lado tem um pedestal, tem também esculpida a pedra, onde ele, o próprio, escutava e escrevia, como uma escrivania. E o mais interessante, quando ele viu e escutou o trovão, a roça em cima se separou em 3 lugares. Até agora está aí os 3 lugares, no passado mostrei. 3 lugares em cima, porque os geólogos não podem explicar como pode ser uma rocha, uma pedra, o teto da gruta intacto, todo unido, e fez 3 separações naturalmente, porque por aí saiu o fogo e o sismo que ele sentiu. Então, tudo que ele fala está comprovado. Então, ele não poderia saber que está fazendo o episcopos da Tiátira, que está fazendo o episcopos da Laodiceia, que está fazendo a comunidade, porque era muito uma distância muito longe, e não permitia comunicação. Quem avisou o João pelo orama? Avisou o próprio Deus, que sabia eles que estavam fazendo. Bom, aí ele revela algumas coisas para eles podem corrigir, todas as igrejas. E mandou também mensagens, profecias para eles fortalecer o coragem e a fé deles, porque precisava, era início do cristianismo, ainda o cristianismo estava em perseguição, e avisa que vai acontecer até a segunda presença de Cristo, para que eles se fortalecem em amor, paciência, esperança.
ele fala para eles que vai acontecer com a guerra do arminho é o cordeiro, que ele vai afinal vencer o Satanás, porque no início ele avisa que pode ser provisoriamente que o Satanás parece que venceu, mas não vai vencer, e mostra toda esta luta, o que vai acontecer, que como o Cristo, que é o arminho, o cordeiro é o Cristo, o esfagmento no arminho, aparece como o arminho era saqueado, que o Cristo era crucificado, e ele dá o arminho para todos os fiéis, a tranquilidade e a eternidade. Mas, neste ponto, é muito importante um momento que revela uma coisa que é muito bom para nós hoje. Ele revela uma verdade que é um exemplo para nós. Na igreja da Laodiceia, fala pelo episcopo desta igreja. Vou falar em grego e da Jutaega. Odiute psichra ute ferma ine. Que melo enesse e costuma todos. Isto é, na igreja Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Viu que você, as suas obras, não são nem frias, nem quentes. Ou seja, você não é nem ateu, nem inteiro. Mas as suas obras são mortas. E eu não quero pessoas que têm fé morta. O que nós falamos em cima do mundo. Então ele viu você, que as suas obras não são nem frias nem quentes, e vou fazer o quê? Deus fala. E nessa categoria, cada um de nós tem que se espelhar. Em que categoria nós somos? Então tem 3 categorias: os frios, aqueles que negam, os mornos, que não sabem, pode ser, eu sou cristão porque tenho medo, então eu sou cristão 50%, 50% pode ser que é verdade, 50% pode ser que não é verdade, para não perder o paraíso. Então, algumas vezes vou na igreja, algumas vezes vou dar a minha contribuição, algumas vezes para não perder a chance de ser salvo. Então, ele fala que eu, como vi que você morno, vou vomitar da minha boca. Muito fácil, pesado. Aqueles que não são fervorosos, cristãos, que dão tudo para a igreja, o coragem, o tempo, o amor, que são frios, mornos, ele prefere os frios, porque na realidade eles se declaram desde o início, e não são falsos cristãos. Então Deus, aqueles que são mornos, cristãos, vai vomitar da boca dele. Essa é uma das frases que na época que eu era seminarista, que leíamos Apocalipse, na gruta da Apocalipse, me socorreu. A partir de lá,
não tinha na minha vida coisas pela metade. Assumi e até agora estou assumindo o cargo do cristão e da farda que Deus me dá, com muito prazer e sem reclamação. E eu não faço questão de beneficiar nenhuma obra dos leigos, mas toda obra vai ser de Deus. Para mim, não existe. Eu tenho medo de escutar na última crise de Cristo que você vai ser vomitado pelas suas obras, pela minha boca, como escutou. Se você não se arrepende, não tem Betânia, como escutou o episcopos da Laodiquia, da Laodiceia, dos anos 95, depois de Cristo. Vamos ver, então, isto é para os sacerdotes, principalmente, para os episcopos, para os monges, para os religiosos, este verbo, esta frase, este capítulo, esta orientação, e nós temos que ler os primeiros capítulos, que são orientações, todos os dias. Quem? Os sacerdotes, especialmente os bispos, para ver se eles estão em acordo com a vontade que revelou o nosso Deus no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é profético. Primeiro, é profético porque profetiza com detalhes que vai acontecer nos últimos anos aqui na Terra. Como vai ser renovada a Terra pelo Agninho, pelo Cristo. Nova era, nova ecumene, nova terra, nova natureza. Então, é profético. Tem muitas coisas que ainda, muitas coisas que profetizou estão acontecendo, ou aconteceram. E outras ainda não aconteceram. Então, por isso é profético. Em segundo lugar, é litúrgico. O livro Apocalipse é litúrgico. Por quê? Revela uma celestial liturgia divina, que o episcopo no trono é o Cristo. E do lado dele são os 24 presbíteros, como sacerdotes. E os anjos são como diáconos. Então, além de profético, é litúrgico, porque revela esta magnífica liturgia celestial de Cristo, no altar celestial, com os demais sacerdotes de igual, que está escrito no Apocalipse. Em terceiro lugar, é profético, é litúrgico, é dogmático. Por quê? No livro do Apocalipse, nós podemos ver toda a ortodoxia, toda a fé ortodoxa, como está escrita pelos dogmas do cristianismo, e estes dogmas, depois na quarta ecumênica Santa Sínodo, que foi realizada na Capricorn dos anos 451 depois de Cristo, está concretizado os dogmas que estão são relatados dentro deste livro do Apocalipse. Em que parte dogmático está Apocalipse 13? Está
sempre, no dogma da divina natureza e humana natureza de Deus. E viti fisi e viti físico Cristo. Natureza é física de Cristo. As duas naturezas de Cristo estavam na. Por isso, é dogmático. E também se relata a nossa salvação, como vai ser a nossa salvação, que tem, a salvação existe guardada dentro da Santa Igreja, que era está preservando tudo isso e está guardando tudo isso. Dentro de quê? Da Igreja. Além de dogmático, litúrgico, profético, em quarta vez é antropológico. Por que antropológico? Porque é uma fase de antropologia. Por quê? Porque está tratando na nossa salvação por meio da homilia, da didaquia, do ensino, e por meio das revelações, e fala como podemos ser salvos por meio destas didaquias, por meio destas orientações que estão escritas. Então, quer salvar o antropos, a humanidade. Então tem uma cara de antropologia. Em quinto lugar, cosmológica e ecológica. Por quê? Está relatando uma nova construção, uma nova divisão. Por meio da novo ser humano, vai ser novo ser humano, nova humanidade, porque o Cristo vai renovar todos nós. O antigo homem, o Cristo vai renovar a nossa espécie. E com a nossa espécie, vai renovar toda a humanidade, toda a ectisis, toda a criação. Porque o antigo homem, da antiga natureza, era influenciado por Satanás. Após que vence o Cristo na guerra contra o Satanás, o arnio, esfagmento o arnio que vence, a partir de lá, o ser humano vai viver em paz. E a natureza também vai viver em paz e não em guerra, como o Satanás coloca a natureza em guerra. Sexto, Apocalipse, o livro do Apocalipse tem uma formação eclesiológica e política. Por quê? Na Apocalipse estamos vendo que o ser humano bom, fiel, zia dentro da comunidade, na igreja, e
por dia no ambiente onde ele mora, não só comunidade eclesiástica, mas também civil, do país, e todas beneficiando a natureza, o ser humano, o seu próximo. A natureza não estraga a natureza, porque ele não está corrupto, porque ele acredita em Deus, acredita em Cristo, acredita na renovação que está prometida dentro da Apocalipse, deste livro, prometida para nós que temos a nova era, vivemos com fé. O Satanás espalha por onde ele passa, espalha a tristeza, espalha por onde ele passa catástrofe. O Cristo não. Progresso, amor, alegria, esperança, e tudo isso é as virtudes do novo homem que promete Deus fazer após da última crise, do último juízo. Na nova era, nunca nós fazemos algo novo, porque está anunciado pelo Cristo muito antes. E nunca nada havendo desta nova era é antigo. Nada é novo, porque já está profetizado, e nada é antigo. Nós não obedecemos, então nada é antigo. Na divina liturgia, que nós vivemos a presença de Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos fortalece, que transforma, nós vivemos a presença de Deus. O livro da Apocalipse não terminou ainda, porque isto ainda Deus terminou como escritura, mas não terminou como mensagem profética, porque isto vai terminar, vai ser feito quando vai fazer a última a crise e a aparência que vai chegar novamente para julgar os vivos e os mortos, e aí vamos ter uma oportunidade de ver Deus cara a cara, como está escrito a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que nos relata o apóstolo Paulo. Até em que época nós temos que aproximar Deus, que sempre se autorrevela, com um espírito de humildade, com uma fé inabalada e com uma apocalíptico pneuma espírito, porque a theognosia, o conhecimento de Deus, por todas essas fontes que nós temos, é uma fonte de graça, de santificação, de amor, de alegria, de esperança. É uma vida realmente convivência, uma convivência de uma vida com Deus. Isso é o nosso objetivo. Que vive com essas virtudes humildemente,
que vivem na procura de Deus verdadeiro, por meio destas fontes que Ele permite nós vermos e receber, é feliz para sempre, e o bom cristão, o bom sacerdote, o bom bispo, que nós é o desejo para todos. Esta virtude, estas virtudes servem para todos aqueles que procuram Deus. Que Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito